Salmo 91. O livro dos Salmos nos ensina como falar com Deus e como Deus fala conosco. Podemos falar com Deus sem máscaras, sem maquiagens, de uma maneira transparente, sincera, honesta. É um livro de louvor, é um livro de adoração, é um livro de oração. E é um livro de teologia, porque nos ensina muito sobre Deus também. O Salmo 91 começa dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Aqui, o escritor bíblico está usando a terceira pessoa. O que habita, descansa, ele descansa à sombra do Onipotente. Qualquer pessoa, qualquer um, seja judeu ou gentio, servo ou livre, homem ou mulher, velho ou jovem, pobre ou rico, douto ou indouto. No versículo 2, o salmista já não usa mais a terceira pessoa, ele usa a primeira pessoa do singular. No texto bíblico original diz assim: direi ao Senhor, tu és meu refúgio e minha fortaleza, o Deus meu, em quem confio, em quem confiarei. Agora ele começa a falar no versículo 2 de sua própria fé, de sua própria experiência, de seu relacionamento com Deus. No versículo 1, sobre qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer homem ou mulher. No versículo 2, sua experiência pessoal. No versículo 3, ele fala de Deus e o crente, e o servo dele. Ele diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro, isto é, da isca, da armadilha do caçador. Esse é o sentido do texto bíblico original. E ele te livrará também dos desejos exacerbados da ganância. Este é o sentido do texto bíblico do versículo 3. Então veja bem que no versículo 1, a terceira pessoa. No versículo 2, a primeira pessoa. No versículo 3, ele fala de Deus e o servo dele. Os versículos 14, 15 e 16, Deus aparece falando na primeira pessoa. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, é Deus falando. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, quando nós fazemos esta análise literária do texto, ficamos maravilhados com a variação que ele faz no uso dos pronomes neste texto bíblico. Diferente do Salmo 23, por exemplo, que encontra do início ao fim na primeira pessoa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que temos uma estrutura literária diferente e apreciável. Na verdade, tantas lições que nós encontramos neste texto. Uma outra coisa interessante são os nomes de Deus. No versículo 1, ele chama Deus de o Altíssimo, Elion. Essa palavra aparece 53 vezes no Antigo Testamento hebraico. Ele chama também no versículo 1 Deus de Shaddai. Lembramos de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Essa palavra Shaddai pode ter o sentido também de suficiente. Ele é suficiente. Ele me realiza plenamente. O Senhor, ele é pleno, como a salvação de Deus é suficiente em Cristo. Não precisa de Cristo e de mais alguma outra coisa, não. No versículo 2, ele usa o tetragrama sagrado. Direi ao Senhor, o tetragrama sagrado: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus. Elohai é uma outra expressão que vem de Elohim, Deus,
ocorre 5.598 vezes no Antigo Testamento. O tetragrama sagrado, traduzido aqui por Senhor, que os judeus falam quando chegam a essa palavra, o tetragrama sagrado, eles leem Adonai ou Hashem, 6.220 vezes no Antigo Testamento hebraico. Uma outra coisa interessante, digna de nota, é a expressão o que habita no esconderijo do Altíssimo. O que seria o esconderijo do Altíssimo? Creio que esta ideia de esconderijo do Altíssimo diz respeito à palavra de Deus. O que habita ali, o que vive ali, o que caminha ali, o que tem sua existência, que busca esta existência, este viver na palavra do Senhor, o esconderijo do Altíssimo. Essa palavra que um dia se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra que é Jesus. Precisamos de andar nele, viver em Cristo. E aquele que assim procede, descansará à sombra do El Shaddai, que é Jesus. Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, no El Shaddai. Sim, Jesus disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. O que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Onipotente. Essa ideia de sombra nós encontramos também no versículo 4 do Salmo 91. Cobrir-te-á com as suas penas. O salmista falando que Deus vai fazer isso com o servo dele. Em Mateus, quando Jesus viu Jerusalém, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis fazer com os teus filhos o que a galinha faz com seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Então, meu querido amigo, o que habita no esconderijo do Altíssimo, na palavra de Deus, habita lá, não apenas visita, procura viver lá, morar lá, descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio. Quando tem uma pandemia, quando temos problemas, dificuldades de qualquer ordem, o Senhor é o meu refúgio, posso buscá-lo em oração, minha fortaleza, onde eu posso ficar, porque estarei seguro. E o salmista vai falando, né? Versículo 5, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Este salmo fala muito de pestes, de doenças, de enfermidades, de calamidades. E Deus protegendo o seu povo, o servo dele. Satanás tentou Jesus com este salmo. Ele disse para Jesus, levou Jesus num alto lugar e disse, atira-te daqui. Mas Jesus disse para Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás conhece a Bíblia e a usa de maneira errada para os seus propósitos malignos, nefastos. Ele citou o versículo 11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em pedra alguma. Jesus disse para Satanás, é verdade. Mas esta não é a história toda, a Bíblia não ensina só isto. E como é importante, meu querido irmão, minha querida irmã, nós compreendermos o ensino geral das Escrituras e não apenas o ensino de um texto, na verdade. Deus nos protege do mal, mas Deus nos protege também no meio da tempestade, dentro da fornalha, dentro da cova dos leões. Sim, Jesus disse para os seus apóstolos, para os seus discípulos,
que eles seriam odiados, os seguidores dele. Isso se aplica a nós também. Seriam perseguidos, seriam maltratados, sofreriam, mas que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Mateus capítulo 28. Ele não nos abandonaria. Escritura aos Hebreus, carta aos Hebreus capítulo 13, de maneira alguma nos deixaria. É verdade, mesmo na tribulação. Porque quando sofremos com fé, quando morremos, mas dando bom testemunho, Deus pode usar isto para a glorificação do seu nome, para a conversão de outras pessoas, para a consolação de outros servos dele. Sim, meu querido amigo, cuidado com a hermenêutica de Satanás. Sim, precisamos tomar muito cuidado, precisamos de ler a história de José, como ele sofreu, e Deus estava com ele guardando. Isso não significa que nós ignoramos o mal, não. O mal existe, mas Deus não é vítima do mal, e Deus não quer que nós sejamos também vítimas do mal. Deus quer que nós, a despeito do mal que há no mundo, nós possamos brilhar a luz de Cristo, dar bom testemunho. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para Nabucodonosor que não iriam desobedecer ao Senhor, não iriam adorar a imagem que ele construiu, não iriam fazer isso. Se Deus iria salvá-los, caberia a Deus decidir. Uma coisa estava certa, é que eles permaneceriam fiéis ao Senhor. Que testemunho maravilhoso. Meu querido amigo, este Salmo 91 termina com Deus dizendo: eu mostrarei a ele, ao meu servo, a minha salvação. Ve'ar erru Bishu ati. Eu farei com que ele veja a minha salvação. Que coisa maravilhosa. Essa palavra salvação que nós encontramos aqui no texto bíblico sagrado vem de Yeshua, que é a salvação do Senhor. Lembra o nome de Jesus, Yeshua. Ele é a nossa salvação, a salvação de Deus para nós. Este texto bíblico termina desta maneira, dizendo que aquele que confia em Deus, aquele que o ama, Deus vai fazê-lo ver a salvação dos céus e não da terra. Meu querido amigo, que você possa habitar no esconderijo do Altíssimo, que você possa viver, morar, andar, caminhar na palavra do Senhor, e que você possa desfrutar do descanso que a sua palavra, que é Jesus, tem para oferecer a você e a mim, porque assim é que nós seremos felizes e faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.